Boa noite, amados de Jesus. Está muito fraco. Boa noite, amados de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Povo escolhido, nação eleita. Você crê que essas palavras são a verdade a seu respeito? Amém? Glória a Deus, aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado, cutuca ela e diz: Deus tem uma palavra para você nessa noite. Do outro lado agora, do outro lado, fala a mesma coisa para outra pessoa do lado. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Você crê? Você crê? Aleluia, glória a Deus. Como ser guiado pelo Espírito Santo em 2026? Título da palavra, vamos abrir nossa Bíblia em Colossenses, carta escrita por Paulo, ao povo de Colossos. Colossenses 3, 15 e 16. A palavra diz o seguinte: mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Repete comigo: Senhor Jesus, eu abro a minha mente e o meu coração nessa noite para receber a tua palavra, que tem poder de mudar a minha história, a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus não nos chamou para andarmos perdidos. Deus não nos chamou para andarmos perdidos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já fizemos essa pergunta: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Em algum momento, em alguma situação, eu acredito que todos nós já passamos ou já falamos isso para Deus: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual o desejo para mim viver em ti? E essa palavra e esse pedido é uma incógnita, Porque geralmente, em momentos de grande decisão, nós fizemos essa pergunta ao Senhor. Momentos de bifurcação, momentos de mudança, momentos às vezes que somos levados ao nosso fim. Então nós fizemos esse questionamento assim: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o desejo para a minha vida? E hoje nós vamos falar sobre isso e como nós percebermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Então essa pergunta surge nas grandes e pequenas decisões da nossa vida: no casamento, no trabalho, no ministério, nas finanças, nos relacionamentos, nas mudanças. E muitas vezes esperamos um sinal do céu, uma voz audível, um sonho claro. E quando isso não acontece, a ansiedade, ela tenta assumir o controle da situação. Ela tenta assumir o controle das nossas vidas. E isso acontece com todos nós, ou já aconteceu com todos nós, em determinados momentos, e provavelmente acontece nos dias de hoje. Ainda acontece isso conosco. Quando nós não temos uma convicção, quando nós não temos uma certeza, uma clareza no nosso coração, então a ansiedade ela tenta tomar lugar, tenta tomar lugar, tirar nossa fé, e isso muitas vezes pode acontecer. Todos nós enfrentamos momentos na vida em que tivemos que tomar decisões, às vezes como se estivéssemos diante de uma encruzilhada, sem saber se devemos ir para a direita ou para a esquerda. Mas a boa notícia para você é que Deus nunca deixou o seu povo sem direção. Repete comigo: Deus nunca vai deixar o seu povo sem direção. Amém. Deus não nos chamou para vivermos confusos, inseguros ou guiados pelo medo. A nova aliança não é marcada por incerteza, mas por presença. Não por regras externas, mas por direção interna. Sempre será a voz de Deus que vai nos guiar,
e nos direcionar diariamente. Então hoje nós vamos aprender como ser guiados pelo Espírito Santo, entendendo que o reino de Deus se manifesta em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e que essa é a forma mais elevada de viver e servir o Senhor aqui nessa terra. Precisamos depender do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes sobre essa palavra, mas essa palavra ela se renova no nosso coração todos os dias, e quanto mais nós conseguimos realmente colocar em prática essa palavra, pode mudar as circunstâncias da nossa vida, pode mudar a nossa história. Primeiro ponto, através da paz de Cristo, que é o árbitro das nossas decisões. O apóstolo Paulo nos revela um princípio poderoso, que nos ensina como essa direção funciona. Ele diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Então a paz é como um árbitro. Então tente imaginar um jogo de futebol, né? Todo mundo já assistiu um jogo de futebol. Imagine um jogo de futebol, né? O estádio lotado, os jogadores pedindo algo, a torcida pedindo outro, aquela barulheira, aquela confusão, todo mundo querendo ter a sua razão, todo mundo achando que a sua maneira de ver aquela situação é a maneira certa, mas quando o árbitro apita, tudo para, tudo sossega, e todos ficam apreensivos, esperando a ordem, o destino daquele apito, tudo para. Não importa nesse momento a opinião dos jogadores, não importa a opinião dos torcedores, não importa a opinião de ninguém, importa aquilo que o árbitro define, aquilo que o árbitro apita e diz, não, vai ser isso, ele definiu e está definido, essa é a decisão do árbitro. Assim é a paz de Cristo no nosso coração, ela não explica tudo, mas ela define tudo. Quando a paz ela está no nosso coração, ela define tudo. Quando o árbitro apita, todos param, ninguém continua jogando, porque é uma autoridade do árbitro, ela é absoluta naquele lugar. Assim é a paz de Cristo. Quando você anda em paz, esse é o sinal de que você está no caminho certo, que você está debaixo da vontade de Deus para a sua vida. Existe essa paz no seu interior. Quando perder a paz, pare, mesmo que você não entenda o porquê, não dê mais nenhum passo, não faça mais nada. Perdeu a paz, existe alguma coisa que não está te dando paz no seu coração, pare imediatamente. A paz não entra em detalhes, mas é um árbitro que diz, esse é o momento de parar, esse é o momento de prosseguir, Então a paz no nosso interior, no nosso coração, ela define isso, se devemos andar, se devemos parar, se devemos orar mais um pouco, se devemos buscar mais um pouco, se eu vou para frente, se eu regrido, se eu vou para o lado. Essa paz interior, ela define aquilo que eu devo fazer naquele momento. Então Deus escolheu a paz como um critério de direção para os seus filhos. Deus escolheu isso, Então quando a paz interior ela está em mim, significa que Deus está me dando uma direção. Quando você está no centro da vontade dele, existe uma paz interior que te governa. Vou repetir, quando você está no centro da vontade de Deus, existe uma paz que te conduz, que te governa, que te leva além, que te leva adiante. Mas essa paz ela é alinhada com a palavra de Deus. Não é a paz que o mundo pode nos dar, Às vezes nós olhamos assim, eu estou em paz, tomei a decisão, estou em paz. Mas essa paz que está aí dentro de você, ela está alinhada com a palavra de Deus? Ela está debaixo da palavra de Deus? Ou ela está alinhada com o seu ego, com o seu pensamento, com as suas vontades? Com o que ela está alinhada? Ou com as suas emoções? Com o que a paz precisa estar alinhada? Sempre com a palavra de Deus. Mesmo enfrentando momentos difíceis e em meio a grandes desafios, o Senhor está contigo, Ele está comigo, está contigo. Muitos confundem paz com ausência de problemas, mas a paz bíblica é a tranquilidade e o equilíbrio que governam o coração, independentemente das circunstâncias.
Muitas pessoas, elas acabam fugindo dos desafios, acabam fugindo dos problemas, acabam fugindo de algo que precisa ser encarado naquele momento, né? Porque ela quer ter paz. Então, porque ela quer ter paz, não significa que não vai ter confronto. Vai ter confronto. Porque os seus obstáculos, você vai ter que confrontar eles para você vencer. Seus desafios, você vai ter que encarar eles. Claro que é muito mais fácil dar uma curva, dar um desvio, e dizer, mulher, vai lá e resolve. Meu irmão, vai lá e resolve. Infelizmente, muitas vezes, há uma fuga, porque nós queremos a paz a qualquer preço. Mas essa não é vontade de Deus para as nossas vidas. Por outro lado, quando algo aparece certo no papel, lógico na nossa mente, mas rouba a paz do meu coração, o Espírito na mesma hora sinaliza: pare, não avance. Pode ser que a sua mente, pode ser que o planejamento que você fez, pode ser que tudo aquilo que você imaginou, pensou, estava tudo planejado, né? Mas, não existe paz, pare nesse exato momento. Se não existe tranquilidade no seu interior, pare. Nem tudo que é lógico, correto ou bem planejado está alinhado com a vontade de Deus. Vou repetir, nem tudo que é lógico, correto ou bem planejado está alinhado com a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus é a que menos importa. Eu vou mudar de cidade. Já falou com o seu Deus? Já falou com o seu pai? Eu vou sair do ministério. O meu irmão me cumprimentou, fiquei chateado, tocou no meu eguinho, eu vou chutar o balde. Vou sair. Você falou com Deus? Existe paz no seu coração para essa decisão? Ou apenas para satisfazer o seu ego, satisfazer o seu eu, a sua vontade? Então, a mente pode dizer que faz sentido, mas o coração, sensível ao Espírito, pode ficar inquieto. O meu coração, quando ele está sensível ao Espírito, e ele fica inquieto, porque não é a vontade de Deus que nós façamos aquilo. Tem algo dentro de nós que está nos restringindo a fazer isso. Essa inquietação não é medo, nem insegurança, é apenas ausência de paz no meu interior. Pense na paz como um sinal interno, O Espírito usa para orientar de várias decisões. Pense na paz como um semáforo, uma sinaleira. Sinal verde é uma paz plena. Quando você ora, medita, pensa, conversa e ainda assim sente descanso, clareza e segurança interior. Sinal verde de pode avançar e vá em frente. Siga, mesmo que haja desafios. O coração ele permanece firme e convicto daquilo que você decidiu, porque a paz interior, porque a certeza, a convicção, não é uma confusão. Sinal amarelo, alerta. Não há uma negação clara, mas existe inquietação, uma confusão, uma pressa ou dúvida persistente. Sinal amarelo, espere, aguarde, calma, é hora de orar mais um pouco, buscar mais conselhos, ganhar tempo. Deus muitas vezes fala no silêncio da espera. Não significa que não seja a decisão certa, mas às vezes não é o momento certo, não é a hora certa que você precisa tomar aquela decisão. Então tenha muito cuidado, porque mesmo a vontade de Deus na hora errada pode nos machucar, pode nos fazer mal, pode nos fazer regredir. Tem uma palavra que diz que Abraão, Abraão tinha uma palavra sobre a vida dele. Abraão, se tu uma bênção, Abraão, ele nasceu para abençoar. E Abraão, em determinado momento da sua caminhada, conduzido por Deus, teve fome no lugar que ele estava. E a Bíblia diz que ele saiu daquele lugar e ele foi para o Egito. E a mulher dele era muito bonita. E chegando no Egito, ele disse: certamente eles vão me matar se eu disser que é a minha mulher. Então eu vou mentir, eu vou dizer que é minha irmã. E ele mentiu.
Mentiu naquele momento, disse que era a irmã dele e tal, chegou lá, né, e passou essa conversa, né, no povo de lá. E num determinado momento, chegou o faraó e disse: não, ô Abraão, então você me concede a mão da sua irmã como minha concubina? E ele disse que Abraão aceitou e ele ia levá-la como sua esposa. Mas à noite, Deus foi falar com o faraó. Olha só, Deus foi falar com o faraó e disse para ele: se tu tocar nessa mulher, se tu só apenas te tocar nessa mulher, tu está morto. O que Faraó fez? Faraó foi lá e falou com Abraão: ô Abraão, tu veio para a nossa terra, tu me mentiu, tu me passou uma conversa que era sua irmã, mas é a sua esposa. Como é que é essa história? Não é, Abraão não deveria ser uma bênção naquele lugar, mas naquele lugar ele falhou, ele errou. Mas a palavra de Deus diz que Faraó mandou ele embora daquele lugar. Deu muita riqueza para ele, deu muito gado, deu muito camelo, deu muita provisão para ele e mandou ele embora daquele lugar. Mandou ele embora. Por quê? Porque ele não estava sendo uma bênção naquele lugar. Porque ele não ouviu a voz do Espírito, não ouviu a voz de Deus e foi conduzido pelas necessidades. Às vezes as necessidades nos conduzem para lugares que não é a vontade de Deus. Não é o querer de Deus para a nossa vida. Não é a vontade de Deus que nós tomamos aquela decisão naquele momento. E vermelho, sinal vermelho, falta de paz. Tudo parece certo no papel, mas o coração fica pesado, angustiado, inquieto e preocupado. Sinal vermelho de pare. Avançar aqui geralmente traz desgaste, consequências ou afastamento do propósito, mesmo que pareça a melhor opção. Em algumas vezes da nossa vida nós estamos como que dando soco na parede, assim, ó, desgastando, está pesado, não dá nada certo, mas nós somos obstinados na nossa vontade. Mas nós perguntamos para o Senhor: Senhor, essa é a tua vontade para a minha vida? Ou eu estou fazendo pela minha vontade? Ou estou fazendo pela minha força? Sinal vermelho. Vamos nos desgastar, vamos nos machucar, vamos retroceder como Abraão. Foi para o Egito, foi mandado de volta exatamente da onde ele tinha saído. Perdeu tempo, teve que mentir. Foi abençoado, porque existia uma palavra de Deus sobre a vida dele. Mas ele perdeu tempo, indo para um lugar. E todas as vezes quando nós fizermos algo, escute bem, quando nós fizermos algo fora da direção de Deus, muito provavelmente nós vamos ter que regressar ao lugar onde nós estávamos, para continuar a caminhada. Perdemos tempo, perdemos dinheiro, sei lá mais o que nós perdemos às vezes, né? Importante isso, porque algumas pessoas percebem e outras não. Por que algumas percebem? Porque algumas pessoas discernem e outras não. Algumas pessoas percebem a paz porque cultivam sensibilidade espiritual, porque conversam com o Espírito, porque oram, porque falam com o Senhor. Essa é a tua vontade para a minha vida? Não tem pressa de tomar decisões. E aprenderam a ouvir a voz do Espírito. Outras não percebem porque vivem no ruído da pressa, da razão, da correria ou da própria vontade. A paz se torna clara quando há intimidade e disposição para ouvir a voz do Senhor. Ouvir aquilo que a voz interior falando ao nosso coração. Quantas vezes nós já fizemos isso? Negócios então, misericórdia, quantas vezes, sabe? Simplesmente fazia. Apareceu o negócio, vou lá e vou fazer. Não orava, não pedia, não conversava com a esposa, simplesmente fazia. Depois vinham as consequências. Depois vinham os abacaxi para descascar. Mas daí, infelizmente, todo mundo descasca junto, né? É mulher, é marido, é filho, todo mundo paga o preço junto. Infelizmente é assim que acontece, né? Mas cuidado que quando a decisão ela te apressa a fazer, não, o negócio é hoje, se tu não fizer hoje, se foi. Muito cuidado quando você tiver que tomar uma decisão com muita pressa. Muito cuidado. Pare
agora respire fundo e sinta o Espírito falando ao seu coração. Então essa deve ser a nossa posição diante de um desafio, diante de um questionamento, diante de uma grande decisão na nossa vida. Parar tudo que nós estamos fazendo e falar com o Senhor. Falar com o Espírito, pedir a direção dEle. Sentir Ele nos falando ao nosso coração. Seguir a paz, a expressão de maturidade espiritual que está dentro de nós. Quando a paz ela está dentro de nós, quando a paz está, sabe, nós estamos em paz diante de uma decisão, aí sim nós estamos prontos para tomar aquela decisão. Mas enquanto ainda há um conflito, enquanto há uma inquietação, enquanto você está angustiado, pare por mais um momento, busque ao Senhor, converse com Ele. É por isso que Romanos 14, 17 nos diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 17. E alegria no Espírito Santo. E no verso 18 vemos que essa maneira como temos sucesso diante de Deus e também diante dos homens. A Escritura diz que aquele que serve a Deus desse modo, mas qual é o modo? Pela justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça é a base de tudo. A justiça não é aquela que procede da obediência aos mandamentos, mas é a justiça da fé, a justiça de Cristo, que nos foi imputada. Precisamos lembrar constantemente que somos justos pela fé. Não é o meu comportamento que define a minha condição de justo. Não é por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus fez naquela cruz. Quando eu entendo a substituição, quando eu entendo que eu fui reconciliado com Deus por causa da justiça, não da minha própria justiça, mas pela justiça de Cristo. Então agora eu tenho paz com Deus. Mesmo que eu não veja, eu continuo crendo, porque recebi o dom da justiça. O resultado da justiça é a paz. A paz, antes de tudo, é a paz para com Deus. Por isso Romanos 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz para com Deus. Tenhamos paz para com Deus. O maior desafio de uma pessoa sem Deus é ter paz com Deus, porque ela vive com medo de Deus, porque ela vive com medo do encontro com Deus, foge da presença de Deus. Tudo que ela precisa de Deus, mas ela vai procurar em todo e qualquer lugar antes de procurar o verdadeiro Deus, porque ela tem medo desse encontro. Ela tem medo, do julgamento de Deus, das atitudes de Deus. Mas quando ela consegue compreender que a justiça alguém fez, alguém pagou no nosso lugar, então há descanso diante do Senhor. Deus não está nos imputando castigo, porque hoje somos filhos. Mesmo que nós às vezes não nos comportamos bem, nós até sofremos as consequências do mau comportamento, mas nós não deixamos de ser filhos. Nunca deixamos de ser filhos. Amém? Se você quer servir a Deus de forma que o agrada, precisa crer nessa justificação pela fé e desfrutar da paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento é a paz que você recebe no meio dos problemas, quando você é capaz de descansar no meio da tempestade. Você já venceu aquela tempestade. Não é descansar quando eu conseguir vencer o problema, é descansar no meio do problema, é descansar realmente em Deus quando está tudo desmoronando ao meu redor, quando as coisas estão caindo, quando parece que é o fim. Esse é o momento de nós descansar em Deus. Deus, eu creio que Tu tem uma saída para mim, eu creio que Tu tem uma nova história para mim. Parece loucura, realmente parece loucura, mas quando nós conseguimos descansar em Deus no meio da tribulação, no meio do sufoco, no meio de coisas difíceis de suportar, aí sim, nós conseguimos descansar
em Jesus. Então a vitória, ela é só uma manifestação da minha posição, da minha identidade. Quando eu descanso no Senhor, eu estou dizendo para Ele que eu realmente creio naquilo que Ele tem para mim. Então a vitória, ela é só uma manifestação da minha posição, da minha identidade. Quando eu sei que eu sou filho, tem alguém cuidando de mim, tem o meu pai que cuida de mim, e Ele está comigo através do Espírito Santo que me conduz todos os dias para a sua maravilhosa vontade. Depois da justiça e da paz, a alegria transborda. Deus tem prazer quando servimos com alegria. Os homens também se agradam quando vem a nossa alegria em servir ao Senhor. Os homens também se agradam quando eles percebem a nossa alegria em servir ao Senhor. Nós não servimos o Senhor reclamando, murmurando, mas nós servimos com alegria, com disposição, com sorrisos nos nossos lábios, porque nós estamos fazendo para Ele, para o Senhor. Alguns pensam que precisamos servir a Deus antes de sermos aceitos diante dEle, mas o Pai disse que tinha prazer em Cristo antes de Ele fazer qualquer obra. Isso é muito real, né? Nós achamos que nós precisamos fazer algo para Deus para sermos aceitos. Jesus não precisou fazer nada. Jesus, quando Ele foi para ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que o céu se abriu e o Senhor do céu disse, Deus falou, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda, Jesus não tinha curado ninguém, Jesus não tinha nem iniciado o seu ministério, e Jesus disse que o amava. Irmãos, vou dizer algo para vocês, quanto mais nós compreendemos o quanto nós somos amados por Deus, mais nós vamos ter disposição em servir, mais nós vamos ter disposição em servir, mais nós temos disposição em nos doar, da mesma maneira que Jesus não fez nada, Jesus simplesmente foi lá para ser batizado e Deus falou, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Da mesma maneira Ele olha para mim e para você, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele não tem prazer por aquilo que você faz, Ele tem prazer por aquilo que você é, pela identidade que você tem, como filho amado. Hoje estamos em Cristo, e por causa disso o Senhor tem prazer em nós, nele somos altamente favorecidos. Ah, pastor, mas eu acabei de me converter, não fiz nada ainda para Deus. Mesmo assim, você é profundamente amado. Os visitantes que estão aí, levanta a mão que é visitante. Tem um casal aqui, né? Tem mais alguém aqui? Amém. Glória a Deus. Mesmo que vocês não façam, mesmo que vocês estejam ouvindo pela primeira vez essa palavra, vocês são amados pelo Senhor, altamente favorecidos. Amém? E vocês estão aqui por um propósito divino. Amém? Glória a Deus. Assim como Cristo é, nós somos. Então repete comigo. Eu sou profundamente amado, altamente favorecido e grandemente abençoado. Amém? Nós deveríamos levantar de manhã assim, sabe? Quando nós levantamos assim, que não sabemos nem para que lado nós vamos, né? Respirar, nós deveríamos falar isso. Senhor, eu sou profundamente amado, altamente favorecido e grandemente abençoado. O Espírito Santo vem desfrutar da aventura desse dia comigo, vem andar comigo, vem passear comigo, vem trabalhar comigo, me usa, me faz viver um dia especial na tua presença. Nós deveríamos falar isso com o Espírito todas as manhãs. A paz também é contagiosa. Pessoas tranquilas costumam estar bem resolvidas dentro de si, não vivem em conflito constante, não disputam controle, não carregam tensão excessiva. Quando estamos perto, nosso corpo e nossas emoções se regulam pelo ritmo delas, o tom de voz, a postura, o olhar e o silêncio. Você já chegou em algum ambiente que você chegou naquele ambiente e deu vontade de sair correndo daquele ambiente? Todos nós, né, em alguma situação, já tivemos em lugares assim, mas também já estivemos em lugar que existia prazer naquele lugar,
que existia uma paz naquele lugar que nós não sabíamos o que estava acontecendo, mas dentro de nós, no nosso interior, existia uma paz, uma tranquilidade, um descanso, favor dos céus. Glória a Deus. Então, além disso, quem cultiva a paz, ela transmite segurança. Ele não julga, ele não pressiona, ele não ameaça. Estar perto se torna um descanso, não um esforço. É por isso que algumas pessoas acalmam a alma só com a presença delas. Elas oferecem abrigo e não tempestade. Essa pessoa é você. Aleluia. Você consegue crer nisso? Que Deus te chamou, Deus te criou para isso, para ser essa pessoa que a paz reina no seu coração. Amém? Por isso que o Jô, quando ele encontra a gente, diz graça e paz. Shalom, shalom, né, Jô? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Segundo ponto, pela palavra de Cristo que ilumina o nosso caminho. Pela palavra de Cristo que ilumina o nosso caminho. Encha-se da palavra. Paulo diz que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Colossenses 3,16. Ou seja, não basta viver só de sensações, emoções. Quando Paulo fala habite ricamente em você a palavra de Cristo, ele está mostrando que a fé, ela não pode ser sustentada apenas por sensações, emoções ou impressões momentâneas. Não é simplesmente olhando, eu senti isso, e daí eu já tomo a decisão. Amanhã você, misericórdia, o que eu fui fazer? Baseado só na emoção, só naquele momento de ira ali, naquele momento assim de, aleluia, quem já não passou por isso? Glória a Deus, aleluia. Eu fiz isso um tempinho atrás, eu fiz 30 quilômetros para ir lá falar com o abençoado. Ele me ligou e eu estava num momento de um desafio, e eu acabei sendo um pouco grosseiro, assim, meio rude com as palavras. E eu desliguei o telefone e disse, mas eu não sou assim. Eu mandei 30 quilômetros, pegou o carro, né, convidei a minha esposa, disse, vamos lá falar com o abençoado. Cheguei lá e disse, dei um abraço, nem dei boa tarde, dei um abraço nele, me perdoa, meu irmão, me perdoa. Me perdoa, né? Por quê? Porque agimos às vezes por impulso, por emoção, bateu, levou, né? Veio aquela palavra, nós respondemos sem pensar, devolvemos da mesma maneira. Precisamos ter muito cuidado com isso. Sentir paz é importante, mas sentir não é o mesmo que discernir. O que significa habitar ricamente? Não é visitar de vez em quando, é morar, é ter espaço, influência e autoridade sobre a minha vida. Então a palavra de Deus, ela precisa ter influência, ela precisa ter autoridade sobre a minha vida. Não é apenas um livro de história. Costumo dizer que a Bíblia é um livro que nós compramos e que o autor vem junto conosco, vem junto com o livro, e ele ainda nos ajuda a discernir e a ter revelação daquele livro. Você não encontra nenhum outro livro que tenha esse poder, que o autor vem junto para te explicar o livro, para te falar, para te conduzir, para te direcionar. Glória a Deus por isso. Então, a palavra de Cristo tem o poder de formar pensamentos corretos, corrigir nossas emoções e alinhar as nossas decisões com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. Porque às vezes a nossa vontade, ela não está alinhada com a vontade de Deus. Às vezes nós estamos obstinados num pensamento, obstinados na nossa vontade. Eu aprendi assim, eu vou fazer assim, e eu vou continuar fazendo assim. Mas a palavra de Deus, ela nos instrui a isso. Ela nos ensina isso. A palavra de Deus, ela precisa nos influenciar. Ela precisa transformar a nossa vida. Ela precisa mudar a nossa vida. Ela precisa mudar os nossos pensamentos. Ela precisa arrancar a obstinação da nossa alma, né?
uma vontade que quer fazer aquilo que pensa, na hora que pensa, do jeito que quer, e principalmente as nossas emoções, que são o resultado dos nossos pensamentos, elas precisam ser transformadas de acordo com a influência da palavra, pela autoridade da palavra. Então, ele se torna o verdadeiro filtro. Tudo o que sentimos e pensamos passa pelo que ele já revelou, transformado o nosso coração e a nossa vida. Por que não devemos viver só de sensações? Sensações mudam. Um dia sentimos paz, no outro medo. Um dia entusiasmo, no outro desânimo. Um dia alegria, no outro tristeza. Se vivemos apenas pelo que sentimos, nossa vida espiritual se torna instável e frágil. Instabilidade, falta de constância. Um dia está tudo certo, no outro dia está morrendo. No outro dia quer chutar o balde. No outro dia, glória a Deus, aleluia. No outro dia quer sumir. Instabilidade, parte emocional. Se vivemos apenas que sentimos, nossa vida espiritual se torna instável e frágil. Mas a palavra de Deus, ela é constante. Ela é a âncora da fé. Quando o coração oscila, oferecendo firmeza, mesmo em meio às tempestades da alma. A paz do Espírito confirma a palavra, não a substitui. Vou repetir. A paz do Espírito confirma, está alinhada com a palavra. Não substitui a palavra, porque a palavra é insubstituível. A palavra está alinhada, a paz, ela está alinhada com a palavra. Não existe paz fora da palavra. Existe a paz do mundo, que quando a gente está numa festa, numa balada, está tudo em paz. No outro dia, misericórdia, quer entrar para dentro de um buraco e desaparecer. Isso é a paz do mundo, inconstante, instável. Mas a palavra de Deus, ela é constante, ela confirma, ela nos apoia, ela é um alicerce. A palavra ensina o caminho e a paz sinaliza se estamos andando nesse caminho. A paz aponta, mas a palavra é que ela vai nos instruir. Muitos querem viver apenas guiado por sentimentos, mas se esquecem de encher-se das Escrituras, se encher-se da palavra. A direção de Deus está escrito. Está escrito. Aleluia. Se você quer ouvir a voz de Deus, comece a ouvir o que Ele já falou através da palavra. Se você quer seguir o caminho, comece a andar na luz. Pois quem caminha pela palavra, não anda no escuro. Salmo 119, 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aleluia. Deus nunca vai guiar alguém em contradição com aquilo que Ele já revelou na sua palavra. Muitos querem direção sem relacionamento com a palavra. Muitos querem direção de Deus, mas não conhecem a vontade de Deus, não conhecem a palavra. Quanto mais a palavra habita em nós, habita em mim, mais sensível à voz do Espírito eu estarei. Mais eu sensível à paz do Espírito Santo eu estarei. A voz do Espírito falando e me dando uma direção clara, conforme a vontade de Deus. A palavra, ela é como um GPS. Ela não apenas diz se você deve parar ou seguir, mas mostra exatamente para onde ir e por onde caminhar, por onde eu devo passar. Como um GPS. A palavra renova a mente, alinha as emoções e protege contra a obstinação da vontade. Ela estabelece limites e revela o caráter santo de Deus, para que as nossas decisões reflitam quem Ele é. Reflitam quem Ele é. Se a paz é o árbitro, a palavra é base, a palavra é o alicerce das nossas vidas, é o fundamento das nossas vidas. A palavra de Deus é a base de tudo. Ela fundamenta a fé, orienta as decisões e sustenta a nossa vida cristã. Sentimentos passam, circunstâncias mudam, mas o que Deus disse permanece para sempre. Permanece para sempre, Ele não vai mudar. Por isso nós podemos confiar nele.
Às vezes nós colocamos a nossa confiança em pessoas. Hoje ela diz que sim, amanhã ela diz que não. E você se frustra, fica magoadinho, mas porque você confiou na pessoa. A pessoa muda, temperamentos mudam, mas a palavra permanece para sempre. Ela não muda, ela não é inconstante, ela é a verdade que nos fundamenta. Por isso devemos andar sobre a palavra, como fundamentados na palavra. A Bíblia faz várias menções mostrando diferentes funções da palavra. Vou falar para vocês. A palavra é luz, a palavra é paz, a palavra é guia, a palavra é capaz, a palavra é espada, a palavra é forte, a palavra é semente que muda a sorte, a palavra é alimento, a palavra é flor, a palavra é consolo, a palavra é amor, a palavra é escudo, a palavra é proteção, a palavra é o tesouro, e a palavra nos dá a direção. A palavra é viva e a palavra é eficaz. A palavra é verdade que nos conduz à paz. A palavra é firme, a palavra é sem fim. A palavra é libertadora que habita em mim. Aleluia! A palavra habita em você. Glória a Deus. Paulo também acrescenta que devemos instruir-vos e aconselhai-vos mutuamente. Deus também nos guia através de conselheiros espirituais, através do discipulado, pessoas maduras que Ele coloca ao nosso lado, para nos conduzir em fé, né, para nos edificar. Precisamos, né, ter esse coração sensível. Instruir-vos significa ensinar, corrigir e transmitir conhecimento espiritual. Não é apenas passar informação, mas é edificar um ao outro em fé, ajudando a compreender a palavra e aplicá-la na vida prática. Sabe, às vezes nós só queremos um carinho, mas aqueles que realmente conhecem o nosso potencial e têm a convicção daquilo que Deus quer fazer através de nós, às vezes eles vão nos exortar, às vezes eles vão nos dizer verdades em amor, mas eu vou precisar estar com o coração apropriado para receber aquela palavra. Eu tenho duas decisões para tomar diante dessa situação. Eu posso ficar chateado e simplesmente não aceitar aquela palavra, ou eu posso decidir abrir meu coração diante de Deus e dizer: Deus, fala comigo. Se o meu líder, se aquela pessoa que anda comigo me falou algo, traz revelação para mim dessa palavra, traz revelação daquilo que é a verdade, daquilo que a tua palavra me instrui. Glória a Deus por aqueles que andam conosco, glória a Deus pelas pessoas que o próprio Deus conduz e coloca sobre nossas vidas. É um convite para crescer juntos. Todos têm algo a aprender e algo a ensinar um com os outros. Nós, sexta-feira, estávamos discipulados com a Loir, com a Jéssica, né? E nós estávamos justamente falando isso, que todos têm que aprender uns com os outros. O propósito de Deus nunca é para uma pessoa sozinha, mas é para uma multidão, é para pessoas unidas, no mesmo propósito, para cumprir a vontade de Deus nessa terra. Amém? Glória a Deus. Precisamos então aconselhar também. Aconselhai-vos, refere-se a orientar. Aconselhar é apoiar uns aos outros em suas decisões, caminhos e desafios na vida. Não é julgamento, mas é direção amorosa guiada pelo Espírito. Deus muitas vezes usa pessoas mais maduras e irmãos em Cristo para abrir nossos olhos em áreas em que estamos cegos ou confusos. Vocês já se encontrou em alguma vez sem saída, sem direção, sem solução, e alguém cheio do Espírito veio conversar e conseguiu abrir os seus olhos? Muitas das vezes, né? Muitas das vezes, para uma saída que você não estava enxergando, a sabedoria de Deus muitas vezes se manifesta através de outros corações alinhados com Ele. Um conselho correto, uma palavra de encorajamento e uma correção amorosa pode nos poupar de erros, acelerar nosso crescimento e nos aproximar do propósito divino. Por isso, aprender a ouvir, acolher e submeter-se a conselhos guiados pelo Espírito é tão importante quanto buscar a paz
e a palavra de Deus para discernir o próximo passo, ou cada passo. A direção divina acontece na intimidade com Deus e na comunhão com aqueles que levantou para nos guiar. Aleluia. Último tópico: enchendo-se do Espírito Santo, que nos conduz como um rio. Paulo termina aqui falando que eles estavam louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em Efésios, ele conecta isso ao enchimento do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Aqui está a terceira chave. Quando você está cheio do Espírito, não é apenas você tomando decisões, é o rio de Deus te levando e te conduzindo para algo maior. É aquele que habita dentro de você, a partir do momento que você aceitou Jesus. É o seu melhor amigo, aquele que nunca te abandona. As pessoas vão te abandonar, sabe? Mas o Espírito Santo, ele nunca vai te abandonar. Você pode pisar na bola, você pode andar pelo vale de ossos secos, você pode andar por onde você andar, o Espírito de Deus vai andar com você, vai estar com você. Você não perde ele, uma vez filho, sempre filho. Mas o desejo dele é que nós possamos ouvi-lo, nós possamos manter essa conexão com ele, essa conversa diária com ele, todos os dias. Todos nós, em algum determinado momento, já tivemos experiência com o Espírito Santo. Tem pessoas aqui que já tiveram experiência com o Espírito Santo, ouviram muito do Espírito Santo, já fizeram grandes coisas, né, seguindo a voz do Espírito Santo, mas de repente hoje não tem mais comunhão com esse Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo, ele continua dentro de você, falando dentro de você. Nós é que não estamos sensíveis para ouvir a voz dele. Nós é que não paramos. Nós é que estamos sempre com pressa. Não paramos por um momento e pedimos, conversamos, discernimos. Queremos saber aquilo que ele tem para a nossa vida. Qual a vontade dele para a nossa vida? Qual o querer dele para a nossa vida? Em Ezequiel 47 tem uma passagem que nos dá a visão de um rio. O profeta vê um rio que começa nos tornozelos, sobe para os joelhos, depois sobe para a cintura, até se tornar um rio onde não se pode mais andar. É um rio que nos cobre. Então agora eu preciso nadar nesse rio. No início ainda temos controle, mas chega um ponto em que não é mais possível. Você não consegue mais controlar. O início da nossa vida cristã é assim. Nós fizemos, mas tudo assim, tudo medido. Tudo, será que eu vou, será que eu não vou? Tudo debaixo de um certo medo, certa resistência, apalpando. Mas eu vou dizer para você, vai chegar um momento na sua vida, que o rio vai querer te levar. Que o rio vai querer te levar e você vai ter que depender do Espírito. Você pode fugir para onde você quiser fugir. Tenha certeza, mas em algum determinado momento da sua vida, você não vai ter o que fazer, não vai ter amigos para te ajudar. Eles podem até falar, mas dentro de você, você está tão sozinho, que só o Espírito Santo vai poder te ajudar. Só o Espírito Santo vai poder te consolar de madrugada. Só o Espírito Santo vai poder tirar aquela angústia do seu coração, e te aliviar e te trazer paz no seu coração, mesmo no meio do furacão. Só o Espírito Santo pode fazer isso. As pessoas, elas estão perto, elas nos ajudam, elas nos edificam, elas nos encorajam, mas tem coisas que só o Espírito Santo de Deus vai poder fazer na sua vida. Mas você vai ter que estar disposto a isso. Você vai ter que estar aberto a isso. Você vai ter que querer isso, porque o Espírito Santo de Deus, ele não agride, ele simplesmente bate a porta. Se você abrir o seu coração, ele entrará e ceará com você, conversará com você, te conduzirá a águas tranquilas. Esse é o lugar mais seguro. Deixe o rio do Espírito te conduzir. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Você não vai viver perdido. Você não vai mais andar confuso. Você não vai ser guiado pelas circunstâncias.
Você terá a paz de Cristo habitando cada decisão da sua vida. Você terá paz iluminando os seus caminhos. Você terá líderes espirituais te guardando do engano, te protegendo do engano. E acima de tudo, você terá o Espírito Santo como um rio que te conduz, que te leva além daquilo que você pode andar sozinho. Da onde você pode chegar sozinho. Da onde você pode chegar com a sua força. Essa é a segurança que temos em Cristo. Nesse estágio, não é mais o homem que decide para onde ir, é o rio que te conduz. É o começo de uma caminhada com Deus, onde nós entregamos o controle a Ele. Muitos de nós até entregamos o controle de algumas áreas da nossa vida, mas existem algumas áreas que nós não entregamos de maneira nenhuma. Existem portas que nós não damos o controle a Ele. Nós não damos a chave a Ele. Não é Ele que conduz. Existe um engano, existe uma resistência, existe um medo. Como é que vai ser se eu entregar o controle? Como é que vai ser se eu abrir o meu coração para Ele? Mas eu vou dizer para você, Ele só pode te conduzir quando você abrir o seu coração. Ele só pode te guiar quando você abrir essa porta. Porque Ele é o único que pode mudar toda e qualquer situação. Não importa o jeito que você está, não importa aquilo que você está passando, não importa o seu momento, não importa se você está no meio de uma turbulência nessa noite, ou passou durante essa semana, não importa a situação que seja, Ele é o único que pode te conduzir por águas tranquilas, que pode arrancar o medo do seu coração, para que a vontade de Deus se manifeste. Às vezes nós temos medo de entregar, nós temos medo de confiar, mas o nosso Pai, aquele que te criou, Ele sabe de todas as coisas. Vocês conseguem colocar para nós Salmo, pessoal lá do fundo, consegue colocar Salmos 139, 16 para nós aqui? Eu não pedi para vocês antes, se vocês conseguirem colocar aqui, depois eu quero ler. Então, às vezes, nós somos conduzidos pelo medo, porque nós temos uma visão distorcida do nosso Pai. Nós não conseguimos confiar no nosso Pai, naquele que nos criou, naquele que botou a cor dos seus olhos, naquele que te... Depois nós vamos... Já está aqui? Não está aqui. Aleluia. Os teus... Você consegue compreender da maneira que Ele te conhece? Eu só consigo ver a sua aparência, eu só consigo ver aquilo que você me mostra, mas Ele te conhece desde o embrião, porque foi Ele que te formou, foi Ele que te chamou. Você, a identidade, aleluia. Fique de pé, vamos ficar de pé. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Se você precisa de direção nessa noite, não corra para a ansiedade, corra para a paz. Não se agarre a opiniões humanas, mas enche-se da palavra. Busque líderes espirituais cheios do Espírito Santo. E acima de tudo, permita que o rio de Deus te leve, te conduza em paz, em alegria no Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir a águas tranquilas. Oh Espírito de Deus, permita, Senhor. Oh Espírito de Deus, quero te pedir algo nessa noite. O Espírito de Deus, Ele habita dentro de você. Então cada um de nós, abrace-se a si mesmo, abrace você, abrace a si mesmo. Abrace a si mesmo como se você estivesse abraçando o Espírito Santo. Abrace a si mesmo como se você estivesse abraçando a Ele. Abrace a Ele. Oh Espírito de Deus, não importa por onde você está passando e aquilo que você está vivendo, o Espírito Santo de Deus, Ele quer ter comunhão com você. Pode ser que você já teve comunhão antes,
Pode ser que por algum momento você deixou de ouvi-lo, ou as circunstâncias da vida te levaram por um caminho que você se afastou de ouvir a sua voz. Não importa, nessa noite, Ele quer voltar a ouvir a sua voz falando com Ele. Ele quer ouvir a sua voz pedindo para Ele: me conduz, Espírito Santo, eu entrego a Ti essa porta que eu nunca abri. Eu entrego a Ti a minha depressão, eu entrego a Ti a minha angústia, eu entrego a Ti, Senhor, tudo aquilo que eu estou sentindo. Eu entrego a Ti, Senhor. Eu entrego a Ti, Espírito Santo, e eu preciso de Ti, como amigo fiel, como conselheiro, como aquele que me conduz, como aquele que me leva a águas tranquilas. Comece a falar com Ele, comece a falar com o Espírito, comece a glorificar o nome dEle. Fale com Ele, oh Espírito de Deus, comece a falar com Ele nessa noite. Comece a se derramar diante dEle nessa noite. Comece a falar com Ele palavras. Diz para Ele que você o ama. Diz para Ele que você precisa dEle. Diz para Ele que você quer ser conduzido por Ele. Fala para Ele nessa noite que você não vive sem a presença dEle. Fala para Ele arrancar toda a angústia, todo o medo, toda a situação que você possa estar vivendo, porque não é a vontade de Deus que você viva isso. Se permita ser conduzido pelo Espírito de Deus. Se permita. Você tem a oportunidade nessa noite. Você tem a oportunidade de abraçar Ele nessa noite e falar para Ele tudo aquilo que você está sentindo. Oh Espírito de Deus, a liberdade nesse lugar para te agir, a liberdade para tocar corações, a liberdade para novas impressões, a liberdade para relacionamento. Oh Espírito de Deus, há corações sedentos pela Tua presença, há corações sedentos para ouvir a Tua voz, há corações sedentos para ser tocados por Ti nessa noite. Espírito, Espírito, toca corações nessa noite. Fala, fala, Espírito de Deus. Oh Espírito de Deus, não tenha medo de ouvir a voz dEle. Ele é sensível. Ele é sensível. Ele quer ouvir você falar nessa noite. Ele quer ouvir você abrir a sua boca nessa noite. Ele quer ouvir você se quebrantar diante dEle nessa noite. Reconhecer a presença. A presença. A Tua presença, Espírito. Doce Espírito, oh, Espírito de Deus, guia-nos à verdade, nos conduz, nos conduz, nos conduz pela vontade do Pai. Oh Espírito de Deus, fala com Ele, se derrama na Sua presença. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade.
cachore, cacê. Comece a orar no Espírito. Comece a orar no Espírito. Comece a orar no Espírito. Oh! Comece a falar no Espírito. Com a língua dele. Comece a dialogar no Espírito. Exercite o seu Espírito. Exercite o seu Espírito. Exercite o seu Espírito. Exercite o seu Espírito. A tua presença. A liberdade, a liberdade, a liberdade. Toca, Espírito. Oh! Fala aos corações. Oh! A tua presença. Só a tua presença. Só a tua presença. Cachore, caçore, cachorro. Se derrame na sua presença. Não resista, se jogue no rio. Se jogue nesse rio, no fluir do Espírito. Tenha experiências com Ele como você nunca teve. Tenha experiências com Ele nessa noite. Se derrame na sua presença. Se você não o conhece, fale para Ele que você não o conhece, mas você quer conhecer. Que você quer conhecer Ele nessa noite. Você quer ter uma impressão com Ele nessa noite. Você quer sentir algo que vem de dentro para fora. Que só Ele pode tocar. Só Ele pode tocar. Lá no seu interior. Te dar experiências com Ele. Te dar novos cânticos. Novos hinos, novos salmos. Uma nova canção. Uma nova impressão. Uma palavra. Uma direção. Pode aquietar a tua alma que possa estar confusa nesse momento. Aquieta, aquieta, aquieta a alma. De todo aflito. De todo angustiado. Traz paz que vem do teu espírito. Traz paz no meio da confusão. Traz alegria no seu semblante. Traz alegria em viver. Traz alegria em te servir. Traz alegria em andar. Traz alegria em trabalhar. Oh Espírito de Deus, queremos ser guiados por Ti. Queremos tudo aquilo que vem de Ti. Queremos ser tomados pela Tua presença. Queremos um novo cântico, queremos uma nova impressão, queremos uma nova experiência contigo. Aqueles que há muito tempo não o ouvem, querem ouvir Ele novamente. Fala com esses espíritos. Fala com esses espíritos. Então tu não abandonou ninguém. Tu não abandonou ninguém. Só falta sensibilidade para ouvir a tua voz. Doce Espírito, Tu és bem-vindo nesse lugar. Traz realidade. Traz mudança. Traz paz que vem do teu interior, que excede todo entendimento humano, baseado na tua palavra que é o fundamento, baseado na tua palavra que é o alicerce. Oh Espírito de Deus,
Obrigado porque Tu nos conduz. Obrigado porque Tu nunca vai nos abandonar. Não importa o que aconteça, Tu sempre estará conosco. Sempre estará ali, querendo falar, querendo viver, querendo compartilhar, se alegrando quando você se alegra, se entristecendo quando você se entristece, chorando quando você chora, festejando quando você festeja. Ele é seu melhor amigo. Ele é seu melhor amigo. Deseja a sua presença. Deseje viver uma vida com Ele. Deseje entregar o controle nas mãos dEle. Controle da sua vida. Entrega, abre portas que você ainda não abriu. Abra o seu coração para Ele. Seja sincero. Seja sincero com Ele. Ele te conhece desde que você nasceu. Ele te conhece. Ele te deu uma identidade. Ele te deu um nome. Ele te deu filiação. Ele te deu uma nova história. Tome posse disso. A vida só está nele. A vida só procede dele. Não há vida longe dele. Oh, Espírito de Deus, obrigado. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu falar. Comece a agradecer Ele agora. Obrigado porque tu habita em mim. Comece a agradecer Ele pela palavra. Se a palavra possa trazer revelação ao nosso coração. Que nós possamos viver uma vida em paz. Que nós possamos viver uma vida fundamentada pela palavra, guiadas pelo Espírito de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra na minha e na sua vida. Que haja tranquilidade, que haja satisfação em viver, que haja satisfação em fazer a vontade de Deus, que haja satisfação no nosso coração, porque Ele nos alcançou e nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos deu um nome. Ele nos deu uma identidade. Ele nos deu uma nova história. Ele deseja andar com você por onde você andar. Não importa seus erros. Não importa aquilo que você fez. Não importa que você pisou na bola ontem ou hoje. Ele quer trazer uma nova realidade para você. Ele quer mudar algo dentro de você. Ele quer trabalhar em coisas. Permita Ele a trabalhar. Permita Ele a fazer. Permita Ele a mudar. Para que a multiplicação aconteça. Em todas as áreas da sua vida. Como Ismael falou, em todas as áreas da sua vida. Permita-se ser cheio pelo Espírito. Ser guiado por Ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito de Deus. Glória a Deus. Esse momento não é só para você ter aqui. Não é só para mim ter aqui. Esse momento é para nós ter lá no nosso secreto. Lá no nosso quarto, lá caminhando, lá. Em que lugar não importa. Importa é o momento. Importa é cultivar essa presença. Em falar com Ele, em dialogar com Ele. Em abrir o coração. Em confessar para Ele tudo aquilo que eu estou sentindo. Tudo aquilo que eu estou vivendo. Que nessa semana nós possamos continuar mantendo essa intimidade com Ele, em todos os momentos, para que nós possamos ser conduzidos a águas mais profundas, na presença dEle, com Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Adore só mais um pouquinho, de todo o teu coração. Mais um pouquinho, adore Ele neste momento. Adore Ele mais um pouquinho. Permita essa presença de Deus na sua vida. Permita. Importante na nossa vida, Jesus. Me em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Sim, Jesus. É nos teus braços, Jesus. Em teus braços é sim, Jesus. Querido Jesus amado, em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus, aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, esse mesmo ambiente vai ser lá na tua casa, vai ser lá no teu emprego, aonde você estiver, dentro das nossas células, este mesmo ambiente de ser guiado pelo Espírito, de ouvir o Espírito Santo. Mas deixa-se fluir dentro do teu coração. Por isso, deixa o Espírito Santo te guiar aonde você estiver e aonde você pisar. Então, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E os visitantes, passe ali do lado. Nós queremos conversar, conhecer você. E você que ainda não foi numa célula, procure um líder, procure alguém, converse com aquele casal que estiver ali. E não saia daqui sem abraçar um homem e uma mulher. E que você esteja uma semana abençoada no Senhor. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí, ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui com essa família. É isso aí.